Meus irmãos, cumprimentamos a todos com a graça e a paz, amém? Amém. Que alegria podermos mais uma vez nos reunirmos na presença do nosso Deus para celebrar o seu nome, para adorar o Senhor, para buscar a sua presença. E nós continuaremos hoje refletindo sobre a importância, da família. Temos dedicado esse tempo nos domingos para trazer mensagens alusivas à configuração da família. E eu quero convidar os irmãos a um texto bem conhecido que é utilizado e aplicado quando a gente pensa um pouquinho na nossa família, na estrutura da família, o Salmo 127. Eu quero introduzir com a leitura desse salmo, mesmo sentado como os irmãos se encontram, Salmo 127. Nós vamos estar lendo esse salmo, salmo de número 127. Diz assim a palavra do nosso Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um poderoso, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Vamos orar mais uma vez? Te damos graça, nosso Deus, neste dia. Te louvamos, Senhor, por Tua palavra que é viva, por Tua palavra que edifica o nosso coração, por Tua palavra que nos fortalece, que nos exorta, nos admoesta no caminho a seguir. Por Tua palavra que ilumina nossa mente, que é sabedoria para a nossa vida, para as nossas escolhas, para as nossas decisões. Por meio dela somos fortalecidos, encorajados, discernimos a verdade, discernimos o mal e somos dirigidos por Ti no caminho certo, no caminho de vitória, no caminho de graça, no caminho da vida abundante, da vida de Deus na nossa vida. A nossa família é uma bênção do Senhor. Nossa família, ó Deus, está debaixo, Senhor, do Teu cuidado. Os Teus olhos têm estado sobre nós, no nosso lar. Com certeza, o Senhor tem respondido às nossas orações a favor dos nossos. O Teu cuidado tem estado sobre cada um dos nossos familiares, a quem nós temos clamado, a quem temos suplicado ao Senhor, para que possa salvá-los, restaurá-los, encorajá-los, fortalecê-los, livrá-los do mal. Senhor, neste dia em especial, rogamos este cuidado de Deus sobre a nossa família, rogamos sobre cada casamento, rogamos sobre os filhos, rogamos, Senhor, sobre os pais, sobre os parentes, os de perto, os de longe, os de muito longe. Invocamos, Senhor, o Teu grande amor, redentor, transformador, a misericórdia, Senhor, que triunfa nos corações endurecidos, trazendo-os debaixo, ó Deus, do Teu grande poder para o arrependimento. Invocamos sobre aqueles que ainda não foram alcançados, que ainda não professam a fé em Cristo. Rogamos para que estes o façam, sejam, Senhor, regenerados, sejam transformados, nascidos de novo para Deus, para a glória do Teu santo nome. Nós rogamos por aqueles que estão fracos, abatidos, desanimados, que o Espírito renovador fortaleça seus corações neste dia, em nome do Senhor, assim também conosco, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, é importante a gente pensar que quando tratamos do tema família,
é uma fonte inesgotável. A gente olha de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver no progresso da revelação de Deus o seu grande amor, o seu grande cuidado em se revelar ao povo do Senhor, ao povo que ele escolheu, e firmar uma aliança com esse povo exatamente por meio de famílias, não é? Quando a gente olha o olhar sobre a família, a gente percebe então a grande necessidade da intervenção de Deus nos nossos dias, do cuidado de Deus, de nós voltarmos o nosso olhar à palavra, à escritura, de nós debruçarmos e tentarmos outra vez, e de novo, olhar para nós, olhar para a nossa realidade, olhar para o nosso contexto e perceber e reavaliar como nós temos vivido, como nós temos desenvolvido, não é? A nossa vida como esposo, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como a extensão da nossa família. Se temos estado com o nosso olhar muito mais próximo da palavra de Deus, se temos sido direcionados por ela, por seus princípios, por seus valores, não é? Se temos confiado no Senhor e na sua verdade, na sua palavra, se temos de fato sido renovados na nossa esperança no Senhor. Muitas vezes nós olhamos os desafios da família e pensamos: meu Deus, eu já orei tanto, eu já pedi tanto, eu já clamei tanto, eu já evangelizei tanto, eu já fiz tudo que na minha maneira de pensar seria possível fazer, mas ainda não chegou a resposta como eu gostaria. Que nesse dia nós sejamos encorajados a não desistir, amém? Diga para o seu irmão, para a sua irmã: não desista dos seus familiares. Diga para ele, diga. Amém? Glória a Deus. Este é um salmo belíssimo. Primeiro porque ele destaca a necessidade de nós percebermos as ações de Deus sobre as ações humanas. O salmista vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, o cuidado de Deus em edificar sobre a mão que edifica. O cuidado de Deus em proteger sobre os recursos humanos que são postos para a proteção. Por um lado está a necessidade de nós andarmos com Deus, dependermos de Deus, vivermos sob a ótica de Deus, nos debruçarmos na dependência em Deus e entendermos de que nada somos sem Deus, nada podemos sem Deus, não há segurança verdadeira, plena, fora de Deus, não há capacitação que possa ocorrer no sentido de tornar a existência da melhor maneira possível do que diz respeito à perspectiva do hoje e do futuro fora de Deus. Em Deus existimos, em Deus respiramos, por causa de Deus estamos aqui neste exato momento, por causa do Senhor e de sua vontade e controle, respiramos, vivemos, nosso coração bate nesse dia, não é? Chegamos, como foi lido no Salmo, saímos e voltamos na expectativa do seu grande cuidado. O salmista destaca isso. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, então tanto a edificação plena e o cuidado e a segurança plena estão em Deus. Mas estes atos soberanos e exclusivos de Deus não anula a responsabilidade humana. Ele edifica sobre os que estão edificando, né? Sobre os que estão produzindo, os que estão trabalhando, os que estão envolvidos. Então, do lado de cá, quando a gente olha para a nossa família, é pertinente que nós cuidemos de fazer aquilo que nos cabe, de cumprir os nossos papéis, de exercer o nosso testemunho, de depender do Senhor no sentido de não descuidarmos da ação que nos coloca como servos, como filhos, como alguém que se envolve, que de uma maneira muito comprometida estão desejosos e trabalhando e lutando e insistindo e fazendo tudo como se dependesse de nós.
todo esforço, todo empenho, todo movimento, toda ação do lado de cá, ela precisa existir como se nós dependêssemos de nós mesmos. Embora nós sabemos que essa dependência, ela está em Deus. Ou seja, a confiança no Deus que edifica e a confiança no Deus que guarda não pode nos deixar ociosos, tímidos, inertes, inoperantes. Pelo contrário, precisamos trabalhar e trabalhar e trabalhar, e trabalhamos quando oramos, trabalhamos quando servimos, trabalhamos quando perdoamos, trabalhamos quando exercemos os valores, trabalhamos quando somos solidários, cuidadosos, quando colocamos a nossa vida renovadas pelo Espírito na direção da nossa família em um movimento saudável. E esse trabalho, como também a segurança de que, presente ou ausente aos nossos olhos, quem pode verdadeiramente guardar é Deus. Mas do lado de cá, não somos negligentes, não somos imprudentes, não somos ou não fazemos pouco caso daquilo que é essencial, sendo vigilantes, sendo sóbrios, sendo cuidadosos, para que do lado de cá a nossa responsabilidade ela seja condigna exatamente com a segurança que vem da parte de Deus. E esses dois aspectos eles são fortalecidos no raciocínio do salmista quando ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá aos amados o sono. Veja que em todo momento o que o salmista está dizendo na perspectiva da narrativa do povo da aliança, o povo de Israel, é que eles precisariam confiar no Senhor. Olha a metáfora que ele usa. O que é inútil? É inútil levantar tarde, é inútil comer o pão penoso, não é? Ou seja, como se a vida ela dependesse totalmente de nós, se fôssemos autossuficientes. Não. E aí ele vai dizer aos seus amados, ele dá, uma outra versão diz, enquanto dormem. Ou seja, essa consciência de que quando nós estamos dormindo, qual é a percepção que nós temos daquilo que está ao nosso redor? Absolutamente nada, não é verdade? Quando estamos dormindo em um sono profundo, nós não temos nenhuma percepção daquilo que está acontecendo próximo a nós e fora de nós. Estamos totalmente em um estágio de digamos, de vulnerabilidade, se podemos colocar assim. Mas o texto está dizendo que ainda assim é o Senhor quem está cuidando de nós. Amém. Você pode dizer amém? Amém. E é isso que ele quer dizer. Quando eu penso que eu dependo de mim, que a inteligência procede de mim, que a capacidade vem de mim, que tudo procede de mim, e aí eu me lanço em uma atitude frenética e exaustiva, e na descrição do Salmo é trabalhar, levantar tarde, trabalhar exaustivamente, porque em contraposição a isso, aos que confiam no Senhor, não é que eles são ociosos, não é que eles estão sem trabalhar, vão cruzar os braços, não é isso, mas é que eles estão fazendo cada coisa na total segurança de que é o Senhor quem faz as suas mãos o seu trabalho bem sucedido. E é nesse sentido que o salmista diz: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Para a narrativa de Israel, a esterilidade não era uma coisa muito bem vista. O povo da aliança celebrava cada momento em que Deus contemplava a família com o filho. E é interessante que em todo o progresso da revelação nós vamos ver que Israel vivia as batalhas com as nações que tentavam subjugar a nação do Senhor. E claro, qual era a ideia aqui? Que os filhos, então, eles estavam numa linha de frente, como aqueles que iriam guerrear a favor do povo, de sua prole, de sua família, protegendo-as.
E então o Salmo diz: herança do Senhor são os filhos, e felizes são aqueles que têm muitos filhos. Essa era a perspectiva, porque dentro da perspectiva dessa narrativa, os filhos eram então bênçãos que vinham de Deus, e sendo assim, por meio destas bênçãos que vinham de Deus, também a nação estaria protegida. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Ou seja, eles serão defensores, eles irão em busca daqueles que tentarem se erguer contra a nação do Deus de Israel, e protegerão seus pais, protegerão sua família, protegerão seus filhos, protegerão sua prole, não é? Então, eles eram aqueles que iam na frente como jovens fortes e valentes na defesa e na segurança do Senhor. Mas olhando esse salmo, então, eu quero colocar que tudo isso não acontece assim em um estalo. A gente olha e diz: como que eu posso ter atitudes que corroboram com essa ideia de trabalhar e de edificar? Do lado de cá, quais atitudes me colocam, pastor, de maneira que, olhando para a minha família, eu vou correspondendo então com Deus, agindo de maneira que o glorifica, na certeza de que Ele estará abençoando cada uma dessas atitudes, cada uma dessas ações. E então eu queria trazer algumas atitudes que elas nos colocam nesse papel, do trabalhar, do edificar na dependência do Senhor. A primeira delas, eu chamo essas atitudes de atitudes transformadoras. Elas são o quê? Atitudes transformadoras, né? Vamos lá. A primeira delas é: nossa família precisa de um intercessor. Diga amém. Amém. O intercessor é aquele que, conhecendo a Deus, o poder de Deus, o ser de Deus pessoal, que se relaciona com Deus, é capaz de tempo em tempo, disciplinadamente, se colocar no lugar do outro, sentindo aquilo que, ou desejando e se percebendo na condição do outro, mas ao mesmo tempo suplicando que do alto venha uma intervenção na vida do outro, para que este possa ter os seus olhos abertos, a sua causa mudada, a sua realidade transformada. O intercessor é aquele que entra numa perspectiva do conhecimento de Deus, da intimidade com Deus, na relação com Deus, e se ele foi um dos primeiros a ser alcançado no seu lar, Deus também o escolheu e o instituiu como aquele que se colocará na brecha da intercessão, e uma intercessão confiante, dependente e segura de que ele está ali, acreditando que Deus é poderoso para fazer o que ele não é capaz de fazer. Ele é poderoso para mudar realidades e transformar os corações. A palavra de Deus vai trazer um momento lindo, quando lá em Lucas 23 e 27, o texto fala: seguia numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nós conhecemos a trajetória. Elas estavam sentidas em ver o que estava acontecendo no percurso do sacrifício de Cristo, e elas se comovem, e Jesus se volta e diz: ó filhas de Jerusalém, não chore por mim. Chorai antes por vós mesmas, lamentai por vós mesmas, lamentai por vossos filhos, porque virão dias, uma geração em que se chegará a dizer: mais bem-aventuradas são as que não deram luz. Por quê? Porque esses dias serão dias maus, dias de trevas, dias de desesperança,
dias de aumento de um coração incrédulo, cético, que não olha para as coisas espirituais, que assolarão a perspectiva da família sobre uma outra ótica. Esses dias já chegaram, os últimos dias difíceis, que Paulo descreve lá para Timóteo, onde os homens serão mais amantes dos prazeres do que de Deus. Mas olhe, a semelhança de Abraão, que diante do relato lá, não é, quando a palavra de Deus traz Sodoma e Gomorra no cenário, e ele é então o quê? Um intercessor. Se houver ali tanto justo, Senhor, não se ire. E se houver tantos menos tantos, Senhor, me permita mais uma vez. E se houver ali, ou seja, ele se colocou no lugar daquele que ele queria que fosse protegido, parte de sua família. Deus te chama e me chama, porque ele nos trouxe das trevas à luz. Ele abriu os nossos olhos para que nós conhecêssemos quem ele é, seu glorioso nome, poder, autoridade, supremacia. E, portanto, eu e você somos chamados nessa relação com Deus a sermos verdadeiros intercessores. E que nesse dia, de uma forma muito especial, essa atitude reflita do lado de cá o nosso trabalho de edificação. Amém? E Deus possa nos encontrar dizendo: transforma, Senhor, a minha família. Restaura, Senhor, a minha família. Muda, Senhor, a sorte da minha família. Traz os que estão ainda cegos quanto às questões espirituais. Traz-os ao conhecimento da verdade. Muda aquele padrão, muda aquela realidade. Transforma aquele coração. E interage, Deus, por meio deles e sobre eles, acima deles. E faz com que eles se rendam totalmente ao domínio e à glória e o esplendor de sua majestade, e possa te adorar como o único Deus. E isso tem que ser hoje, tem que ser amanhã, e a gente tem que dizer: renova o meu coração, Senhor, para não dar descanso até que eu veja, glória a Deus, a transformação dos meus. Essa é uma atitude transformadora. Mas uma segunda atitude importante desse lado de quem edifica, dependendo do Senhor, é que a nossa família precisa de alguém que lhe aponte o caminho da esperança, do perdão, da paz e da vida eterna. Quando a gente olha Provérbios capítulo 13, verso 1 a 4, há aqui uma riqueza para nós. A palavra de Deus diz: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. O teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, aleluia, e te acrescentarão anos de vida e paz. Tu, no entanto, permanece, 2 de Timóteo 3, 14 e 15 diz: tu, no entanto, Paulo escrevendo a Timóteo, permanece no ensino que recebeu, e sobre o qual tem plenas convicção, sabendo perfeitamente de quem tem aprendido, porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Ou seja, nossa família precisa de alguém que possa, com sabedoria, a palavra temperada com sal, no momento certo, sabiamente, introduzir a proclamação do Evangelho, mas também possa viver a dimensão do perdão, a dimensão da esperança, possa dizer dentro do seu lar a esperança em Deus, a paz em Deus, a perdão em Deus, a misericórdia em Deus. Volta o teu coração para o Senhor, inclina o teu coração para o Senhor, com sabedoria poder dizer: Deus tem sido o meu Deus, a minha paz, minha fonte de paz, uma paz inexplicável, uma paz que excede o entendimento, uma paz que eu sou testemunha, que em meio às aflições e provações, a mão do Senhor tem estado ao meu lado, e eu tenho vivido a dimensão de esperança, de certeza do presente, de uma qualidade de vida que eu vivo aqui e caminho para desfrutar dela na plenitude da glória.
A nossa família precisa ouvir e ver e ouvir. Ela precisa ouvir a proclamação sábia. Quando eu digo isso, eu não falo de uma confrontação no sentido de discussão. Muitas vezes nos falta sabedoria, não é? A gente discute o pensamento em torno do Evangelho. Não. A nossa confrontação, ela precisa ser apenas a exposição do Evangelho. Porque o Evangelho por si só se encarrega de fazer o que ele vai fazer. Ele é o poder de Deus para salvar aquele que crê. É ele que abre a mente, que penetra as entranhas da alma, que muda o coração. Então, de uma forma sábia, com a graça de Deus, sendo intercessor dos nossos, também somos servos deles, em certo sentido, de apontar-lhes o caminho da paz que há em Cristo, da vida que há em Cristo, do caminho, verdade que só há nele, da mediação dele ao Pai e do perdão que ele pode dar, não obstante ao que nós tenhamos um dia praticado, uma vez dedicado ao Senhor em arrependimento, ele lança no mar do esquecimento. E precisamos então dessa ousadia, dessa coragem, não é? Para que a nossa família ela possa então ouvir e ouvir e ouvir. E isso precisa começar desde cedo. Mas por último, a nossa família precisa de alguém que lhe dedique tempo e tempo de qualidade. Em uma ordem seria Deus, a estrutura familiar e as demais coisas. Mas vivemos numa época onde as circunstâncias, as mudanças, os processos da vida, eles acabam de alguma maneira nos colocando no grande desafio do isolamento. Por exemplo, nós estamos em contextos internos da casa, mas ilhados dentro do nosso quarto. Não é verdade? Há muita configuração dessa forma. Nós estamos em um ambiente sociável, mas não soltamos o celular. Não nos desprendemos dessa tecnologia, não é? Precisamos ter aquele cuidado de voltar a viver as coisas simples, as coisas que de fato importam, o olho no olho, realçar a nossa cultura, nossos valores culturais, aquilo que a gente aprendeu e que não fere os princípios da verdade, de voltar à dimensão relacional, de gastar tempo para ouvir, para falar, para ouvir. Tempo que permite que nós venhamos desfrutar dentro do possível, mesmo em um mundo tão envolvido nas mudanças, nos processos. Ainda assim, nós precisamos acreditar e buscar esse tempo de dentro de uma realidade outra, às vezes perdida, e trazê-lo, criando sabiamente maneiras de que o tempo nos conecte com qualidade com a nossa família, com a nossa estrutura, com o nosso lar. Os avós precisam voltar a contar as histórias para os netos. Os pais precisam voltar a contar as histórias para os seus filhos. Eles precisam tirar um pouquinho a tecnologia e sentar com eles e brincar com eles e dar-lhes a atenção e falar da história da redenção, do menino que veio na manjedoura, o Deus encarnado, Emanuel, o Deus conosco, que veio para morrer, para salvar pecadores. Precisa lhes expor o plano da salvação desde cedo, incutindo na mente deles a palavra que pode ficar guardada lá no interior e no momento certo produzir o que Deus fará com que ela produza. Preciso tempo para conhecer um ao outro e criar confiança. Precisamos de tempo para demonstrar perdão, receber perdão, para conhecer e ser conhecido, para ressignificar processos, para reavaliar atitudes, caminhos, gestos que possam ter feridos, magoado, atingido. Precisamos de tempo de qualidade. Precisamos de tempo para que a nossa linguagem seja compreendida pelo outro, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, pelos pais, pelos primos, pela extensão da família. Precisamos encurtar as distâncias no tempo e com o tempo.
É preciso tempo para vencer o medo, de caminhar junto, de dar chance outra vez quando fomos feridos, magoados, né? Quando houve rupturas, quando houve ressentimentos, quando houve momentos de dor, de falhas no comportamento. Precisamos de tempo para olhar para essas coisas com devido cuidado, trazendo a palavra em cada momento, na certeza de que Deus pode restaurar. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Logo, existe o tempo para estar com Deus, amém? Amém. Existe o tempo para estar nos meus estudos, no meu namoro, no meu trabalho, na vida da igreja. Existe e precisa existir o tempo para estarmos com os nossos familiares. E se eles estão do outro lado do mundo, graças a Deus, porque hoje temos uma estrutura que permite aproximar de alguma forma. Não é verdade? Se eles estão perto de nós, apenas poucas casas, precisamos pensar neles e pensar de maneira generosa, de maneira cuidadosa, de maneira amorosa e tentarmos, a partir de nós, tomarmos a iniciativa de priorizar o tempo, o espaço que pertence a eles, dando-lhes o devido entendimento do significado que eles têm para nós, de verdade, com gestos, com atitudes que realçam que nós nos movimentamos na direção deles. Mas pastor, eu faço isso e o meu parente nem está aí para mim. Continue fazendo. Amém? Porque você conhece a Deus, porque você teve os olhos abertos pelo Senhor, porque você entende o valor de inseri-los no seu tempo como alguém que pertence a uma relação constituída por Deus para a sua e para a minha vida. Alguém diz assim: o tempo cura, o tempo não cura. O que cura é as ações de Deus, nas ações acertadas e rendidas do homem a Deus no tempo. Quando a gente pensa, passou o tempo e aquela situação será esquecida. Não. Ela simplesmente foi colocada em uma memóriazinha ativa e guardadinha. É preciso o movimento que fez Jacó, lembra lá? Ele vem na trajetória de volta e ele precisou ter um encontro com quem? Com o Senhor. Para que o Jacó fosse constituído por Deus em Israel, príncipe de Deus. O usurpador transformado para ser o servo rendido que seguia com a bênção de Deus, com a aliança de Deus, em conformidade com Deus. Não há como desconsiderar qualidade familiar com ausência. E a geração atual é a geração que põe sobre nós um grande desafio. Qual é o grande desafio? É o desafio do isolamento. É o desafio da individualização. É o desafio do eu sobre o outro. Do eu para mim, de mim e por mim. E essa geração que enaltece a individualidade e o status e as habilidades as mais diversas e coloca o homem no centro e na individualidade, esse é um grande desafio. O outro grande desafio que desponta-nos para aprender a lidar com ele e que já está aí, é a inteligência artificial, né? Que é um grande desafio da nossa geração. A pergunta é: para onde nós iremos nos recolocando no cenário que é bíblico? Por que a nação de Israel era a nação que o próprio Deus os guiou em diversos estágios de convivência, de estrutura sedimentada, de papéis definidos, de celebrações, de compartilhamentos? Por que o Senhor cuidou de trazer no progresso da revelação o grande valor dessa estrutura familiar?
porque ela é a base, ela é a célula principal. Se ela vai bem, a igreja vai bem, no sentido de que ela vai refletir isso na vida da igreja, ela vai refletir isso na sociedade, ela vai refletir isso para onde ela for. Olha, uma criança que no contexto de sua família, ela é investida daquilo que é preciso. Quando ela vai para a escola, ela vai levar aquela expressão do retrato de sua família para aquela realidade. A gente viu aí a pesquisa apontando que logo no retorno da pós-pandemia, o impacto que isso trouxe nas crianças, e elas refletiram na escola, com comportamentos totalmente diferentes do que elas tinham antes de um período de isolamento e de sofrimento. Em muitas configurações, ao conviver agora confinado, eles não conseguiram lidar com suas tensões, com a adaptação do que era novo, de uma nova situação, e ali afluíram vários problemas que estavam guardados e foram mal resolvidos. E os filhos então internalizaram a dor desses conflitos que foram trazidos à tona, e isso refletiu na estrutura deles e no padrão de comportamento deles. Mas graças a Deus, porque o Evangelho está acima de tudo isso. Quanto tempo nós temos dedicado para os nossos familiares? Quanto tempo como intercessores? Quanto tempo no processo de sabiamente ensinar a esperança, o perdão, a paz, o caminho, a verdade e a vida? Quanto tempo de qualidade em comunicação afetiva, em um relacionamento de cuidado, cuidando e se permitindo cuidar, tentando fazer aquilo que nos aproxima, não por causa da reciprocidade do outro, mas por causa do grande amor de Deus. A maior distância que pode existir é do céu à terra, e Deus aproximou através do Emanuel, o Deus conosco. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ele esteve entre os homens, comeu com eles, dormiu, esteve ao lado deles, os amou até o fim, os serviu, orou a favor deles e lhes ensinou o caminho que o aproxima ao propósito do Pai, para que sob o seu modelo possamos amar, para que sob a sua segurança e autoridade possamos viver e entender que a nossa família, ela será edificada pelo Senhor à medida que trabalhamos, guardada à medida que guardamos, que os nossos filhos, independente das escolhas deles, são heranças dadas por Deus, portanto são bênçãos para nós, e devemos acreditar que sobre esta estrutura, a bênção do Senhor, ela estará sobre ela, porque assim diz a palavra do nosso Deus. Que Ele nos ajude, a mim e a você, a não desistir dos nossos, porque já temos a esperança viva operando em nossos corações. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos estar orando nesse momento. Querido e eterno Pai, nós te louvamos e queremos colocar diante de Ti a nossa vida. Reaviva-nos no exercício da oração intercessória. Renova-nos na sabedoria para proclamar a esperança, o caminho, a paz que há em Ti. E dá-nos a graça de estabelecer em nosso tempo as prioridades certas, confiando no Senhor. Que lembremos de que, de fato, é inútil tentar viver sem Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Reveste-nos desta confiança, para que vivamos uma vida abundante, uma vida próspera no sentido pleno, que integra a paz, que integra o teu cuidado, que integra a segurança em Ti. Ó meu Deus, nós precisamos do Senhor. Vem nos unir aos nossos, aqueles elos que foram em algum momento conflitados por nossas diferenças,
Que o amor de Deus nos una outra vez, nos aperfeiçoe, nos conduz a um caminho de restauração para a glória e o louvor do teu nome. Nos guarda de toda investida de Satanás. Guarda os nossos, onde eles estiverem nesse momento. Ó grande Deus, enche o nosso coração de amor renovado por eles. É a nossa oração neste dia, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os amados. Amém. Devolva a palavra ao dirigente, à dirigente, para a glória do Senhor. Muito obrigada, pastor. Agora vamos levantar as nossas ofertas. Venha com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Venha com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Venha com alegria, como o sol brilhará. Como o sol brilhará, como o sol brilhará. Entra com alegria, como o sol brilhará. E Deus o recompensará. Amém? Bendito seja o teu nome, Jesus. Amém, amém, amém. Vamos ficar em pé, pedir ao nosso pastor que nos termine mais uma vez em oração. Amém. Dando graça pelas ofertas. Muito obrigado, Senhor, pelas ofertas que foram trazidas para a manutenção e expansão da tua obra. Que a saúde, o vigor, o trabalho, as oportunidades sejam acrescentadas sobre a vida dos teus filhos, daqueles também que não puderam. Abre-lhes a porta, concede a tua bênção também nesta área. Recebe nossa gratidão ao Senhor, pois sabemos que tudo procede do alto, do Pai das luzes, onde não há variação. Te louvamos, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos o culto do estudo bíblico nas quartas e também temos oração nas sextas, 8h30 e termina às 9h30. Então, vamos, eu já posso abençoar a igreja, a graça do Senhor Jesus Cristo, Aleluia. o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Amém.